Boa noite, pessoal. Todos bem? Vamos pintar? Hoje nós vamos pintar. Mas eu tô mostrando aqui para vocês essas fofuras. Aquele... Oi? Aquele reno ali, aquela rena fofa ali, nós fizemos já no canal. Tem o molde dela, ó. Tem o molde dela no canal. Quem quiser fazer, vai lá nos primeiros vídeos de Natal que tá lá. Então, a partir daquele molde, eu fiz isso aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui eu fiz o tamanho. Esse aqui é um reno, tamanho maior. Um pouquinho, ampliei o molde. Esse aqui é uma fofucha, olha que coisa mais linda. Isso aqui só para tentar para vocês fazerem. Gente, isso é tão prazeroso fazer esses bichinhos. É tão gratificante. A gente pega a prática e só vai. E assim, além de, né? Esse aqui eu até falei assim, para enfeitar vitrine. Sim, pode vender para enfeitar vitrine de lojas, para colocar em salão de beleza, qualquer lugar que as pessoas gostam de enfeitar, né? Mas eu coloco na minha casa mesmo. E essa aqui eu fiz mais gordinha assim, mas é muito fofo, né? Então tá. Então nós estamos convidando vocês para se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem aí, tá? E vamos pintar hoje. Eu comecei uma caixinha pequena. Eu quero fazer uma caixinha vintage. Depois eu vou medir a caixa. Eu não medi. E a minha régua não tá aqui em mãos. É uma caixinha vintage. Eu vou fazer ela com este guardanapo aqui, tá? Ele é bem vintage, assim. Eu pintei ela por dentro já, para adiantar, eu pintei ela com uma corzinha, um azul clarinho. Esse azul eu fiz com utilizei o nude da Gliarte e a cor branca da Gliarte. Fiz um tom não, esse aqui, gente, esse aqui, tá, desculpa. Eu não tinha porcelana e eu queria uma cor assim, tá? E eu achei que o nude tava muito escuro, eu achei que o areia tava muito amarelado e eu queria este tom. E eu misturei essas duas cores para fazer este tom. Para fazer esse azul, eu misturei esse cinza lunar com o branco. Tô rindo de mim mesmo, que às vezes... Ontem eu tava falando no gel cerejeira, gel nogueira, e eu tava usando o gel tabaco e o gel cerejeira. Mas não leva em conta muita coisa aqui, tá? Então, esses dois eu fiz a mistura para fazer esta cor. E misturei esses aqui para fazer um azul clarinho, porque eu não tinha azul clarinho, nenhuma cor, tá? Então eu fiz essas misturinhas aqui, tá? Por que que eu adiantei? Porque aqui vocês perceberam que eu fiz uma textura. Ontem também eu falei do stencil, o stencil demorava para secar. O stencil com textura, ele demora para secar. Por isso eu gosto de adiantar. Então, o que que eu fiz? Eu passei um stencilzinho daqueles antigos. Desculpem, mas é dos antigos. Passei aqui para fazer um detalhezinho na bordinha. E daí eu já passei uma sombra com um azul, este azul petróleo aqui, tá? Da True Colors, ok? Então, nessa tampa, antes de tudo, eu passei a goma laca incolor por dentro, por fora, nas peças, tá tudo já preparada para pintura, tá? Então, daí por isso eu adiantei. Essa aqui eu adiantei 2 lados para não ficar um vídeo tão longo. Então, já vou começar colando também, senão o vídeo vai ficar longo. Eu vou colar o papel.
guardanapo. Então, o guardanapo, para quem já sabe, ele tem assim, ó, 3 camadas, tá? Então, nós tiramos, ó, tirei uma, mas tem outra. E agora eu tiro a outra camada. Com cuidado, utilizamos apenas essa camada de cima, ok? Aqui tanto faz o lado que eu vou passar, é só colocar ele. Eu vou utilizar a cola gel, porque ela é uma cola boa para decopagem. Já usei da outra para decopagem, mas eu acho que a cola gel é melhor para decopagem. Então, eu vou passar rapidamente aqui a cola. Passa bem passado, todos os cantinhos. Eu gosto sempre de olhar contra a claridade para ver onde tem, onde não tem. As beiradinhas, assim, eu gosto de dar uma caprichadinha para não ficar aquelas bordas levantando depois. Então, a questão, assim, é só caprichar na cola. Mais um pouquinho. Cola gel bem passadinha. Então, vou posicionar o guardanapo. Acertar bem ele. Aí, eu coloco um plástico em cima. E venho com um paninho assim. Faço bem forte. Posso passar bem forte porque tem o plástico que tá protegendo ele. Assim, não fica nenhuma bolha, não fica nenhuma ruguinha. Ele fica bem... as beiradinhas assim. Eu procurei cortar ele bem no tamanho aqui, mas depois se eu ver que sobrou alguma coisa, eu passo uma lixinha aqui, mas eu acho que ficou certinho. Ó, isso aqui é as nuances da rosa, ó, ficou bem coladinho. Bem coladinho, ó, bem lisinho. Eu posso até passar mais uma cola gel por cima, mas eu gosto de deixar secar, tá? Antes de passar, e também posso passar como acabamento o verniz acrílico fosco, eu utilizo como para proteção. Então, a tampa tá ok, né? Passei 2 demãos aqui do azul clarinho que eu fiz com o cinza lunar e o branco. Aqui eu passei umas texturinhas, né? E porque como é uma peça vintage, eu não quis botar rendinha, então... e aqui o papel, ok? A tampa tá pronta, bem simples. Vou fazer uma peça bem simples, para que todos possam fazer. Nessa aqui, o que que eu fiz? Eu passei uma demão dessa mistura que eu fiz, tá? Uma demão bem passada. Passei uma vela assim, bem aleatória. E depois eu passei esse tom de azul aqui. E também eu misturei, eu fiz uma mistura porque eu não tinha o azul que eu queria, tá? Também foi o cinza lunar que eu coloquei, umas gotinhas deste preto aqui, tá? Daí eu fiz a cor que eu queria. Passei cola, passei uma lixa também, tá? E agora eu quero usar as cores aqui do papel. Aqui tem o marrom
e eu vou usar o marrom e o azul. Aí eu posso passar um pouco de marrom aqui em cima ainda, antes de lixar. Ó. Mas eu vou caprichar na lixada, ó. Eu peguei essa aqui, opa, tô com duas. Eu peguei essa aqui 180, porque eu quero desgastar bem desgastado isso aqui. Ó, eu vou assim. Isso aqui a gente põe quantas cores quiser, aí fica uma pátina de demolição. Essa aqui, ó, aqui nos cantos eu quero bem desgastado. Aqui também. Depende quanto de vela a gente passa. Eu gosto de passar a vela. Prefiro mais a vela do que a cera. Ó, quando tá assim a gente dispensa porque já tirou o que podia. Vamos aqui. Ah, eu tava com uma lixa 180, agora eu tô com uma P120. Passando trabalho. Ó, esse desgaste aqui que eu quero. Vocês podem perceber que onde eu passei mais a vela, sai mais a tinta. Deixa o paninho aqui mesmo, eu limpo. Então, agora é só para mostrar esse lado, então, eu passo a vela onde... Principalmente nos cantos. E essa aqui nós vamos fazer juntos. Eu fiz a misturinha só o suficiente para passar aqui mesmo na peça, porque é uma demão só, então, e não precisa ser aquela coisa assim de passar bem, porque eu vou lixar, né? Então, é uma demão só e pronto. Ah, eu disse que podia passar vela e passar mais o marrom, mas eu não passei a vela em cima do azul, mas poderia, tá? Fica bonito também. Para a pátina de demolição, a gente pode... Fica muito bonito. Eu vou secar aqui. Lixei, não. Sequei, ó. Ó, aqui nos cantos eu quero gastar bem, ó. Apareceu lá o fundinho. Lá o fundinho do goma laca. Só isso dá uma pátina muito bonita. Esses cantinhos aqui mais.
Para não sofrer, eu tô usando a 120, tá? Mas quem quer menos, usa a P120. Não, eu tô usando a P180 e ou a 220. Depende de quanto vocês querem desgastar. Agora, aqui, eu vou colocar o stencil. O stencil que eu disse que... Na outra peça que eu falei que... É o stencil de textura. E o stencil de textura que demora pra secar. Mas vamos lá. Eu coloquei uma fita, porque eu não quero ele até a borda, porque daí ele vai ficar, não vai ficar completo. Então, eu quero esse desenho dele aqui. Então, a gente vem, vai passando, ó. Vou passando. Aqui a gente não pode ter muita pressa, assim. Ó, vou passando, quando eu quero tirar, eu levanto aqui. E sempre enxergar lá o que o fundo do meu stencil. Os dois lados que eu deixei adiantado, eu já queria deixar com stencil, acabei não conseguindo. Esse que eu disse que ontem, que se a gente seca e vai fazer alguma técnica em cima, ele pode secar só por cima e no meio ficar, né? Ou se a gente precisar dar uma lixadinha, tem que ser cuidado. Aqui tem um... Aqui tem um coisinha. O certo, na verdade, eu gosto de fazer de um dia para o outro. Aí eu levanto aqui, seguro aqui e levanto ali. Tcharam! Bonito, né? Aí eu dou uma limpada aqui embaixo, caso tenha vazado alguma coisa, e venho para o outro lado aqui. Ajeito bem certinho aqui embaixo. Ó, a fita segurou ali, mas aqui ele ficou levemente levantadinho, então eu vou dar uma seguradinha aqui para ele não levantar. Pátina, qualquer tipo de pátina, stencil com tinta, stencil com textura, sempre se usa, sempre agrega as peças, gente. Não tem erro usar essas técnicas nas peças, não tem erro. Aqui eu já fui demais um pouco. Cuidar, não passar para baixo. E se por acaso a gente errar e colocar demais, que passou para baixo, ele tá úmido. A gente pega, passa um pano, dá uma lixadinha, pinta de novo e vai, faz. A gente não vai botar, desanimar ou colocar peça fora ou coisa parecida, não. A gente arruma. Tem jeito. Até meus bonecos ali, às vezes, tem alguns que eu faço e vejo que, ai, não gostei de alguma coisa, eu desmancho e faço de novo. Não tenho problema com isso. Estão curtindo aí? Estão se inscrevendo?
Estão comentando o que vocês querem. Ah, essa peça alguém pediu, um porta-joia. Aí eu tô fazendo esse porta-joia vintage. Então, eu vou ter que secar, gente, esse lado e esse para poder fazer o outro, tá? E já volto. Tô passando na última parte aqui. Já sequei os outros dois lados, tô procurando não apertar muito para não correr o risco de danificar, porque provavelmente assim, bem seco não tá. E depois, essa massa de modelagem, depois de seca, se houver alguma imperfeição que eu achar que não ficou legal, eu posso dar uma lixadinha nela, tá? Depois de bem sequinha. Ó. Ok? Só vou colocar isso aqui já na água, que tá bem grosso de massa. Aqui eu vou colar. Esses aqui eu pintei de azul e passei o gel envelhecedor tabaco nessas madeirinhas. E vou colar com um pezinho aqui. Vou colar com cola quente para ser mais rápido, secar mais rápido. É uma caixa bem simples, mas ela ficou muito bonita, gente. Para dar de presente, é sempre uma boa opção. Técnica simples, que é a decoupagem e o stencil com textura. Só não esquecendo que eu passei primeiro, eu misturei o nude com o branco e fiz o tom que eu queria pro fundo dela, né, pro fundo dela, tá? Aí depois eu misturei o azul com umas gotinhas desse preto, aí fiz esse tom de azul que eu passei por cima aqui, tá? Esse que eu passei por cima. E por dentro, eu usei este mesmo cinza lunar com o branco e fiz até o tom que eu queria, tá? Porque eu não tinha as cores exatamente que eu queria fazer essa peça. Às vezes a gente tem tantas cores Tá, aqui dentro ela vai ficar assim, aqui na volta ela já secou. A tampa dela, tá? Eu vou só fazer uma sombra seca aqui, um pincel seco mesmo, ó. Só passar aqui, ó, pra não ficar aparecer o branco do guardanapo. Então, a gente faz sempre uma sombrinha assim. Não precisa carregar muito. Ó, já dá uma diferença. E aqui nos cantinhos, eu vou puxar um pouquinho. Ó, pouca diferença vai dar, principalmente na parte de baixo, tá? Vou carregar mais um pouquinho meu pincel. Aqui, ó, tem um marronzinho, então eu sempre procuro buscar as cores que tem na estampa, tá? O pincel deitadinho, bem pouca coisa, mais na parte de baixo. Aqui.
por mais um pouquinho de gel. E eu tô usando o gel envelhecedor tabaco. Bem pouca coisa, a gente passa, eu passei, tirei o excesso no guardanapo e tô passando aqui na caixinha. Ok. Aqui em cima eu vou colocar um puxadorzinho nela. Então, esse aqui também, ele é um gesso? Não, acrílico. Isso aqui é acrílico. E eu vou colocar, eu passei um gel envelhecedor para não ficar uma coisa branca ali, na peça vintage. Vou colocar uma cola quente. Não, isso aqui é resina acrílica, isso aqui. E vou colocar aqui no meio. Vou segurar um pouquinho. Prontinha a caixinha. Essa parte de baixo, vocês podem fazer só a pátina. Não precisa fazer o stencil. Ou pode fazer o stencil com tinta, não precisa ser um stencil com massa de textura. É assim, como eu sempre falo, aqui eu dou uma ideia e vocês criam a partir... dou a ideia e ensino as técnicas. E a partir disso aqui vocês fazem os trabalhos de vocês. Com muito carinho, gente, para vocês. Um abraço grande, fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de curtir aí do canal. Obrigada. Abraço a todos.